Olá, seja bem-vindo ao quarto bloco da sétima aula do curso de Arcanos Menores do Adeptus. Então agora a gente vai ver a mais tradicional de todas as tiradas do tarô, que é a famosa Cruz Celta. Então a Cruz Celta ela é legal de ser tirada pelo menos uma vez por semana ou quando você está para resolver alguma coisa mais importante na sua vida, né? Então ela não é uma tirada que você faz a qualquer momento na rua ou onde você precisar. Normalmente ela é legal de você fazer próximo do seu altar, na mesa de casa, ou em algum lugar onde você não vai ser muito perturbado, para você poder respirar. E aí eu recomendo fazer um RMP antes, ou se você já tem a prática, fazer esse círculo de proteção em volta do seu tarô, né? Então, o círculo serve para você isolar a área, né, de qualquer energia para fora. E a Cruz Celta ela é composta de 10 pares de cartas, ou seja, 10 arcanos maiores e 10 arcanos menores, que você vai distribuir de acordo com esse desenho que está na sua tela agora. Então, vai seguindo a minha voz, você vai respirar, às vezes colocar um vinhozinho, acender uma vela para o seu SAG e dar uma respirada e separar em dois blocos, um com arcanos maiores, um com arcanos menores. E aí você pode começar pelos maiores ou pelos menores, o que você achar melhor, não tem nenhuma regra a respeito disso. E você vai simplesmente embaralhando até você se sentir confortável. E aí você vai espalhar isso daí na mesa, fazendo um leque geralmente, mas também não tem nenhuma regra a respeito disso. E você vai escolher 10 cartas que você vai colocar na mesa nessa disposição que você está vendo aí na sua tela. Então você vai colocar elas com a face voltada para baixo. É importante deixar isso com a face voltada para baixo, porque como isso é uma fotografia do fluxo da energia astral, da luz astral, se você colocar uma carta voltada e ver o resultado antes de puxar as outras, isso afeta a carta que você iria puxar no futuro. Então, tradicionalmente, você vai colocar todas elas voltadas para baixo. Aí você vai recolher os seus arcanos menores, colocar de um lado, pegar os maiores e repetir o processo. Então, embaralha, pensando no problema que você tem, não precisa falar nada, o tarô já vai saber o que você está querendo saber. Você vai espalhar essas cartas na mesa, também do mesmo jeito, e você vai recolher 10 cartas e você vai formar os 10 parzinhos contendo um maior e um menor em cada um deles. E você vai pegar esses arcanos maiores, recolher e deixar do seu lado. E aí nós vamos fazer a leitura de acordo com essa disposição que você está vendo aí na mesa. Com as cartas espalhadas nessa posição, aí você vai respirar fundo e começar a fazer a leitura dessas cartas. Eu recomendo você virar todas ao mesmo tempo para você olhar a figura do jeito que você está. Então você vai desvirar todas as cartas e observar por um momento todo aquele parzinho. E toda aquela história ela já deve começar a fluir no seu subconsciente e sendo passada para fora pela sua intuição. Então a primeira carta que você vai olhar é essa que está iluminando, e vai ser o centro de todas as cartas, ou seja, sobre o que nós estamos falando. Então esse vai ser o grande tema que vai permear a leitura dessa Cruz Celta. O arcano menor, ele vai dizer um pouco de qual matéria que nós estamos falando. Nós estamos falando aí do plano material, intelectual, emocional ou espiritual. E o arcano maior vai dar o tema que está acontecendo naquele momento dentro da sua vida. Em seguida você vai para a segunda carta, que ela coloca assim, o que está influenciando a primeira carta? E aí você vai abrir. É como se você formasse ali dois parzinhos de influência. Então vai ter mais um maior e mais um menor, que vão estar sob aquela primeira influência, aquela primeira energia. Em seguida você vai observar a terceira carta, que é a carta do passado. Então você vai observar da onde que veio a energia para chegar nessa situação que eu estou agora.
Então você vai poder observar e contar uma história em quadrinhos. Então o que estava acontecendo no passado? Do arcano maior com o arcano menor combinados. Desta situação, como é que chegou aonde eu estou agora? E aí você já vai conseguindo entender melhor como é que você chegou aonde você está. A próxima carta a ser observada, ela vai tratar do presente que você conhece, ou seja, o presente que está exposto, que está aberto. E ela vai contar alguma situação, alguma coisa que está acontecendo que você está observando ao seu redor. A próxima carta, ela vai falar do presente que está obscuro, ou aquilo que você não sabe, mas que está acontecendo nos bastidores, né? Então essa carta, esse parzinho vai dizer de alguma situação, alguma coisa que está acontecendo que você não sabia e agora, graças ao tarô, você está trazendo isso das sombras e você está observando melhor o que está acontecendo. E aí, finalmente, você vai olhar um futuro próximo, a sexta carta, que vai ser justamente como é que essa situação vai caminhar para o próximo passo, dado tudo isso que você acabou de observar. Então ela vai te dar um futuro muito próximo, para daqui um dia, 2 dias no máximo. Como é que toda essa situação está se desenrolando energeticamente. Então com isso a gente fez a primeira parte da cruz, onde nós observamos o passado, nós observamos o presente, como é que ele está desenrolando, e nós observamos o futuro. E a parte de cima vai dizer o que está exposto à luz, e a parte de baixo vai te dizer o que está nas sombras ainda. Então, só com essa primeira parte da cruz, você já tem um ótimo entendimento de para onde está caminhando a sua situação. Aí nós vamos ter mais 4 elementos do outro lado, né? Que são as torres de confirmação aí da cruz celta. Então a carta de número 7, ela confirma a número 5. Então quando você comparar os dois pares, eles devem estar falando a mesma coisa. Então eles vão dar uma esclarecida maior do que é que estava representado naquela carta de número 5. Quando você observar a carta de número 9, ela vai dar uma esclarecida na carta de número 4. Então ela vai dizer um pouquinho mais sobre o que está acontecendo no presente que você está observando. Então com isso você já vai perceber o que está acontecendo nas sombras, o que está acontecendo atrás do que você está observando e tudo aquilo que você está observando no presente. A próxima carta a ser observada é a de número 8, que é um futuro num segundo passo. Então, se nada for feito para mudar o que está acontecendo, um dos caminhos possíveis de futuro é o que está indicado aí na carta de número 8. E, finalmente, a carta de número 10, ela te dá o final, ou a conclusão da sua leitura. Então, isso significa que se você não fizer nada e mantiver o processo do jeito que está, a tendência é desenvolver e chegar nesse último resultado energético. Então aí nesse momento você deve observar as cartas 10 e 8, que elas costumam ser bastante importantes, né, porque elas mostram o desfecho de para onde essa situação está correndo, e também as cartas 9 e 7, elas mostram o que deve estar acontecendo tanto no plano visível quanto no plano que ainda está nas sombras. E com isso você consegue avaliar toda a situação. Pode parecer um pouquinho complicado agora que você está assistindo o curso e verificando aí só essas posições, mas a hora que você parar, fizer essa análise e abrir o tarô, você vai ver como o tarô conversa com o seu íntimo. E você vai ter certeza de tudo que ele está te dizendo, porque ele vai conversar uma linguagem direta. É impossível fingir que você não está entendendo o que o tarô fala. O único problema é que o tarô não tem dó nenhuma. Eu falo que o tarô tapa na cara, chute no saco. Ele não tem piedade. Ele vai falar para você o que você precisa escutar, não o que você quer escutar.
Por isso que tem muita gente que acaba ficando revoltado quando tira ali e não é bem aquilo que a pessoa queria ouvir, né? Mas o tarô, ele é um excelente conselheiro, né? Diz a lenda, e a regra principal do tarô é que o tarô é um excelente servo, mas ele é um péssimo mestre. Então jamais guie e faça a sua vida assim, seguindo arbitrariamente tudo que está escrito ali no tarô. Mas considere-o como um grande conselheiro que ele vai falar, olha, você está fazendo desse jeito, a situação está indo para esse lado, ela vai chegar nessa situação. E aí você vai tomar as suas decisões e as suas regras para fazer o que for melhor para você. Nota que o tarô jamais vai falar que para você fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Ele só vai mostrar as opções. Então, se por exemplo você quer tá em dúvida entre 2 empregos, ele jamais vai te dizer qual você vai escolher. Ele vai poder te falar o seguinte, olha, o seu emprego A, você vai trabalhar muito mais, você vai se cansar muito mais, mas você vai ganhar mais dinheiro. O seu emprego B, você vai ter mais horas livres, você vai ter mais paz de espírito, mas você vai ganhar bem menos. Acabou o conselho do tarô. Ele jamais vai ter nenhuma indicação para você pegar o emprego A ou pegar o emprego B. Ele vai te mostrar 2 fotografias da realidade e cabe a você decidir. Por isso que eu acabo tendo muita bronca com o tarólogo, porque eles acabam tendo muito poder em cima do consulente. O cara vai lá desesperado e o tarólogo, se ele for um bom tarólogo, o tarô vai conversar com ele, ele vai dar aquelas respostas, mas aí a pessoa, ela ganha um poder muito grande, porque qualquer coisa que ela falar, aquele que está ouvindo o tarólogo vai obedecer cegamente. E não é por aí. Então precisa muito de um julgamento, uma parcimônia para você conseguir interpretar. O tarô jamais vai falar para você fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa. O tarô, ele nada mais é do que uma fotografia da luz astral. Ele vai dizer o que está acontecendo no plano astral e como é que esse fluxo energético está se comportando. Mas ele jamais vai falar assim, olha, isso vai acontecer. Mesmo porque tudo que está no futuro é somente aquele fluxo energético da 5ª dimensão. Você tem a capacidade de simplesmente mudar os planos de ação e, obviamente, mudar o aspecto do tarô. Então, o que você faz numa semana, se você mudou e tem uma carta muito ruim como um desfecho, mas você já está preparado para isso e você começa a fazer planos, e você muda a sua estratégia, e você faz uma outra coisa, você negocia de um outro jeito e tal, obviamente depois de 1, 2 dias, quando você tirar de novo, ele deve ter corrigido essa situação. E assim por diante. Na minha opinião, esse é o grande poder que a gente tem no tarô. E ainda mais se você está praticando e fazendo magia. Porque como eu falei, você vai ter 2 tarôs. Um é o seu tarô profano de fazer os seus trabalhos e o outro é o seu tarô do altar. Então se você fez uma tirada e não gostou do resultado final, magisticamente é possível que você pegue uma carta de tarô que você queira o resultado do seu tarô consagrado, você vai colocar por cima disso no altar e você vai firmar uma vela para o seu sagrado anjo guardião, colocando o resultado novo que você quer naquela posição. Então, isso aí, em termos macumbísticos, em termos de hermetismo, é uma das magias mais fortes que você tem para ancorar essa posição dentro da luz astral. Então vamos supor que você está com um problema e você vai cair uma torre ali no lugar. E você não quer uma torre, então você modifica essa torre e você coloca ali um mago consagrado ou um mundo ou alguma coisa do gênero. E aí você firma aquele ponto e aí você começa a trabalhar para chegar conscientemente no resultado novo que você quer. E você vai perceber que isso, dentro da luz astral, ele já vai estar ancorado, que é o termo que a gente fala. E aí você vai conseguir um resultado melhor dentro da sua negociação ou dentro da sua tiragem. Por isso que eu sempre falo, mais do que simplesmente um oráculo que prevê o futuro e enxerga o passado e tal, o tarô é uma ferramenta que te facilita entender o futuro e modificar aquilo que você não está satisfeito. Então essa seria aí o maior poder que você vai ter dentro do tarô, principalmente nesse curso. Tá ok? Eu espero que você tenha
conseguido entender essa aí funciona. Praticamente todas as outras tiradas que você for ver, elas são baseadas nessa cruz celta. Então eu devo ter mais ou menos uns 300 tarôs na minha coleção, eu tenho mais ou menos uns 300 métodos diferentes de tirar. E são basicamente todos iguais. E, inclusive você que está vendo pode desenvolver o seu próprio método. Então existem métodos cabalísticos, onde você pode tirar um par para cada esfera da árvore, para ver como é que aquilo está acontecendo naquele momento. Tem tarólogo que gosta de fazer a tiragem por casas, então ele divide as 12 casas da astrologia, ele tira um parzinho para cada casa, e aí ele avalia ali como é que tá, né? Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, de acordo com a astrologia. Tem gente que tem o método do Peladan, que tira 5 cartas, e aí vê futuro, passado, inimigo, amigo, etc. Tanto faz. O método que você se sentir melhor, o método com a qual você se identificar, é o melhor método para você. Então não tenta seguir o que fulano, beltrano, ciclano disse. Você pode ler livro, você deve ler todos os livros para você pegar o quê? Pegar termos, pegar conhecimento e pegar prática. Porém, só faça aquilo que você se sentir confortável de fazer. Porque isso significa que você está fluindo de acordo com a sua intuição. E é isso que vai funcionar. Tá ok? Até o próximo bloco, onde a gente vai finalizar aí as considerações finais do curso.